Lucas 11, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Você pode se assentar. Queridos, com o nosso coração cheio de fé e certeza de que nossas orações elas chegam até Deus, chegam até o trono de Deus e elas são eficazes no Senhor, a partir desse pedido aqui de um discípulo que viu Jesus orando, pediu para que Jesus ensinasse. Detalhe, a Bíblia não nos mostra os discípulos de Jesus pedindo para Jesus ensinar nada. Eles não pediram a Jesus que Jesus ensinasse a pregar, que Jesus ensinasse a pregar, a expulsar demônio, a realizar um milagre, uma cura, nada disso. A única coisa que a Bíblia nos relata que os discípulos pediram ao Senhor Jesus foi que Jesus os ensinasse a orar. E é interessante que só Lucas registra isso aqui para a gente. É muito importante, muito relevante. Jesus respondeu e ensinou. Só que nós começamos a ver semana passada vários outros ensinos de Jesus sobre a vida de oração. Ensinos diretos. Jesus nos ensinou que a oração não é um espetáculo, mas é um relacionamento pessoal com o Pai. Ela não segue fórmulas rígidas, mas deve ser espontânea e sincera. Vimos isso semana passada. Aprendemos que uma vida de oração está ligada a atitudes como perdão, obediência, disciplina, perseverança, fé e humildade diante de Deus. O Senhor também destacou que a oração ela é parceira do jejum e ela precisa ser parceira também de uma vida prática cristã, praticando o amor. Também vimos que ela nos traz alegria, fortalece para enfrentar as aflições e nos capacita a vencermos tentações. E acima de tudo, ela é respondida para a glória de Deus e nos méritos de Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Não é porque exista algo bom em nós, uma justiça de algo que tenhamos feito certinho para que o Senhor nos ouça e nos responda. Mas é por aquilo que Jesus fez por nós, é que nós podemos orar em nome de Jesus, orando, chegando ao Pai, nos méritos de Jesus, pela justiça de Jesus. E aí, por outro lado, nós vimos que atitudes egoístas, como desonrar o cônjuge, fazer mal ao próximo, buscar apenas a satisfação pessoal
ou ignorarmos a vontade de Deus, isso é algo que desagrada totalmente ao Senhor. E as nossas orações, elas não são respondidas quando elas são egoístas. E dentro desse entendimento, se o pedido daquele discípulo, volta ao versículo 1 de Lucas 11, mais uma vez. E aconteceu que, estando ele Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Um detalhe aqui interessante, quando nós lembramos de João, o Batista, nós lembramos que João era a voz que clamava no deserto, a voz que clamava no deserto. E aí, pregava o evangelho, anunciava, confrontava pecados. Mas interessante que os discípulos de Jesus, e claro, tem discípulo de Jesus, como André, por exemplo, que antes de ser discípulo de Jesus era discípulo de João. Não sei se foi André que falou isso aqui, a Bíblia não está dizendo, mas fato é que os discípulos de Jesus sabiam que os discípulos de João aprendiam com João sobre oração. Se João ensinou os discípulos dele, e nós estamos vendo como Jesus tem uma vida de oração, o Senhor não pode ensinar para a gente também? E com base nisso, dele observar a vida de oração, a Bíblia fala aqui que quando ele acabou, ele não esperou passar um tempo, voltar para cá, não. Assim que Jesus terminou de orar, Jesus, por favor, Senhor, nos ensina a orar. Foi de pronto. Provavelmente, eles associavam que a sabedoria de Jesus, que a capacitação de Jesus para a realização de prodígios, de milagres, a capacitação de Jesus para vencer as tentações. Jesus era tentado, não de dentro para fora, porque a natureza dele era perfeita, é perfeita, né? Santo, 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 mas as tentações de fora para dentro, não do que estava se passando no coração dele, mas naquilo que externo buscava uma reação pecaminosa dele. E talvez eles associaram tudo isso e viram quanto que Jesus orava. Cara, espera aí, eu preciso aprender a orar com ele. Não é possível. Possivelmente, irmãos, até ouvindo as orações, a forma como Jesus se expressava a Deus em oração. E aí, será que a Bíblia nos mostra exemplos do próprio Senhor Jesus sobre a vida de oração? Muita coisa, irmãos, não é pouco não. Nos 4 evangelhos. Eu iria começar a partir de Mateus só por uma questão de organização. Mas quando eu fui meditar nos textos de Lucas sobre a vida de oração de Jesus, de novo, mais detalhes ainda, o Senhor trouxe ao meu entendimento ontem sobre o exemplo de Jesus e certamente em todos os outros textos que eu já tinha organizado. E aí, é importante a gente entender o contexto desse evangelho aqui, o evangelho de Lucas. O evangelho segundo Lucas, ele não é apenas o maior dos evangelhos, em termos de conteúdo, não em quantidade de capítulos, mas em termos de conteúdo, e também o maior dos livros, em termos de conteúdo de todo o Novo Testamento. Foi escrito por um historiador que era médico, que é Lucas. Lucas, ele era médico, companheiro missionário de Paulo, companheiro de Paulo na prisão, por exemplo, na prisão de Paulo, quando ele morre degolado, a segunda prisão, lá em Roma, e Paulo fala, só Lucas está comigo. Então, ele era muito companheiro de Paulo. Eu nunca assisti todo, né, porque as meninas, especialmente a Bia, ela não gosta muito de algumas cenas fortes assim dos filmes. Eu até entendo que ela é uma criança de 8 anos,
Mas das poucas cenas que eu consegui ver, e tem horário que eu durmo também, mas quando a gente vê alguns filmes sobre Paulo, por exemplo, se eu não me engano foi aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, várias vezes, pelo menos na prisão, a gente vê cenas ali de Lucas juntinho de Paulo. Tem uma cena ali que, não sei se é verdade ou não, se era assim, por exemplo, que Lucas ele armava um esquema para poder estar lá junto de Paulo. Então ele era parceiro de Paulo, né? E como alguém muito conhecedor da sabedoria humana, de todos os escritores da Bíblia, do Novo Testamento, perdão, ele, tirando Paulo, que era muito rebuscado, muito sabido, ele era alguém que tinha um conhecimento muito, uma formação acadêmica muito forte. Então, ele pegou essa academicidade dele e transformou isso a serviço do reino. Quando ele começa a escrever o Evangelho, ele fala que fez uma apuração detalhada dos fatos, e escreveu de forma coordenada de coisas que podem ser comprovadas daquilo que o amigo Teófilo, e aí tem alguns que entendem que era um amigo grego, e tem aqueles que entendem que era uma forma genérica para chamar amigo de Deus, né? Teófilo, Deus amigo, amigo de Deus. E ele escreve isso. Então, existem alguns detalhes muito especiais nesse evangelho que a gente não encontra nos outros. Tem parábolas aqui que nós só encontramos aqui, só em Lucas. É um evangelho em que Lucas, aliás, Lucas é o único gentio a escrever a Bíblia. Olha que coisa louca, né? Um gentio, ele não era judeu, escrevendo parte da Escritura Sagrada. Não, isso para mim não é à toa, porque o Evangelho segundo Lucas é um evangelho em que tem uma revelação muito, muito ampla, muito abrangente da salvação universal, da salvação a todos os povos. E não apenas isso, mas de Jesus ao sendo aqui, revelado aqui, alguém que se preocupava com os marginalizados, com os pobres, com as mulheres, com as crianças, com os pecadores ali depravados. Ele era, a gente vê essa preocupação de Jesus aqui. A gente vê muitos cânticos, o cântico de Ana, o cântico de Isabel, o cântico de Zacarias, vários cânticos de louvor ao Senhor. Tem muita expressão de louvor aqui no Evangelho segundo Lucas. Aqui em Lucas também, nós vemos uma atuação muito forte do Espírito Santo. Vários personagens, a Bíblia fala de serem cheios do Espírito Santo. João Batista desde o ventre. E João Batista não andava no repleplé, mas cheio do Espírito Santo. A Bíblia não narra milagre. Tem até um versículo que fala que ele não realizava sinais, mas que ele era cheio. Mas João Batista, Zacarias foi cheio do Espírito Santo quando voltou a falar. A esposa Isabel, Maria, esqueci o nome do discípulo que aguardava, o sacerdote que aguardava Jesus, ficava no templo. A Bíblia fala do Espírito Santo ali com ele. Simeão, está repletos, irmão, repletos. Lá no final, quando nós formos meditar no versículo 13, nós vamos ver mais detalhadamente sobre o que a Bíblia diz que é ser cheio do Espírito Santo. E aí, tudo isso ele faz e mostra que no meio de todas essas coisas, ele mostra um Jesus humano, um ser humano, o homem perfeito. Porque quando Lucas escreve, Mateus escreve para os judeus, para provar que Jesus é o rei. Marcos escreve para os romanos, de uma forma muito prática. Você vê que é um evangelho curtinho, e não tem tantos detalhes assim dos fatos. É algo assim muito corrido. Ele está sempre usando imediatamente e logo depois. É uma coisa muito dinâmica, porque o romano era prático. Então tinha que ser algo prático. João, para provar a tese de que Jesus era Deus, para combater o gnosticismo.
E Lucas escreve para os gregos, que era a cultura que dominava, a língua universal, por exemplo, era o grego, e para o grego, essa cultura era uma cultura muito de sabedoria humana, do homem perfeito. Então ele precisou, o Espírito Santo o conduziu a ele escrever assim para o grego. E escrevendo sobre o homem perfeito, que é Jesus, ele revelou aqui a vida de oração do Senhor. Em 11 textos, nós vamos ver aqui, em 11 ocasiões, nós vemos Jesus orando. 11 momentos aqui. Vamos começar. Lucas capítulo 3. Versículo 21 a 23, batismo do Senhor, nós veremos aqui que a vida de oração de Jesus aqui em Lucas nos mostra que a oração, ela marca uma nova estação. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Uma pausa. Outros evangelhos mostram o batismo de Jesus, mas Lucas é quem mostra que Jesus estava orando. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo, lembrei de uma canção aqui. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, como se cuidava, filho de José, e aí vem a genealogia. E aí, interessante que a genealogia aqui de Lucas, falando de Jesus em Lucas, ela não começa do mais antigo para o mais novo. Lá em Mateus começa de Abraão, para provar que ele era filho de Abraão, passa por Davi, para mostrar que era filho de Davi, para chegar até o próprio Jesus. Aqui não, aqui já começa com José, com o pai, para chegar lá no finalzinho, versículo 38, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, ou seja, ele é o descendente do humano, né, do primeiro homem, e Adão de Deus. E por que eu falo que marca uma nova estação? Porque é interessante, porque aqui a gente tem essa menção, no versículo 23, que Jesus estava começando os 30 anos. E a partir daqui, nós vemos o exercício ministerial de Jesus. Então, eu consigo pensar aqui, irmãos, que quando nós vamos quando nós vamos por uma nova fase da nossa vida, para uma nova etapa da nossa vida, nós precisamos orar. Vou começar um novo emprego. Deus colocou no meu coração o desejo de começar um novo negócio. Vou assumir uma nova responsabilidade ministerial. Vou formar a minha família. Vou me mudar de cidade. Tantas coisas que marcam estações na nossa vida. A fase era uma, a fase depois passou a ser outra. Eu consigo perceber na minha vida momentos assim que, caramba, parece que quando eu fiz determinada idade, Deus mudou uma realidade na minha vida, minha mente mudou, meus anseios mudaram, meu foco foi mais aperfeiçoado. Deus vai marcando fases da nossa vida. E nós entendermos essa verdade, entendermos isso que Jesus, esse exemplo de Jesus, é importante nós colocarmos em prática. Só que, muitas vezes, nós como crentes em Jesus, nós vivemos isso de forma muito
despretensiosa, sabe? Assim, vai do jeito que for. Jesus não, irmão, Jesus estava orando. A outra verdade dentro disso aqui, esse é o primeiro momento de oração que Lucas revela. Nesse momento aqui de oração, uma segunda verdade que eu vejo é que a oração, eu não gosto muito dessa expressão, irmãos, mas eu escrevi isso, mobiliza o céu. Em que sentido? O céu se abriu, o Espírito desceu, o Pai falou. Quando a igreja estava reunida, e não eram 10 reunidos, eram 120 reunidos, era mais do que uma centena, já desde o início da igreja. Não era uma comunidade de 10, 5 pessoas, eram mais de 100, 120 reunidos. Não estou falando que é errado igrejas menores, mas desde o início a igreja já tinha mais de 100 membros. Quando eles estavam ali, Atos 1, 14, eles estavam ali reunidos orando. Atos 2, a descida do Espírito Santo. O céu se abriu, o Espírito desceu, e aí o Pai começou a falar por meio dos discípulos. Então, eu creio, irmãos, fortemente, eu não sou místico, eu não sou crente místico, sabe? Eu não me considero nem pentecostal, eu me considero carismático. Em que sentido? Eu creio na diversidade dos dons, vestimento do Espírito Santo, em dons de cura, tudo isso. Creio no dom de línguas, tudo isso. Eu só não tenho aquele estereótipo de camarada que sapateia, rodopia, mas eu creio nisso. Mas eu não sou místico, de que tudo, isso é espiritual, não. Mas eu creio fortemente, irmãos, que quando nós oramos, tem algo que acontece nas regiões celestiais, irmãos. Eu creio nisso. Lembra de Daniel orando? Senhor, o Senhor me deu essa visão, eu não estou entendendo nada. Me ajuda a entender. O que o Senhor quer me dizer com essa visão aqui? Aí o que Deus faz? Manda um anjo. O mundo celestial se mobilizou ou não? Sim. Aí o anjo tentou ver. Foi impedido pelo príncipe da Pérsia, um principado que dominava aquela região onde Daniel estava. Principado espiritual, demoníaco. Tentando impedir a resposta. Deus manda então outro anjo, fortão, poderoso, para vencer aquele principado, e a resposta então chegar até Daniel. O anjo fala isso. Então a oração do crente mobiliza a região celestial? Sim, está na Bíblia, irmãos. Então, assim como aconteceu aqui com Jesus, assim como aconteceu lá naquele momento da festa de Pentecostes, eu creio que acontece até os dias de hoje, irmãos. Quando a gente ora, tem algo que move. Quantas vezes você orou, você estava mal, mas você orou, você percebeu que eu vou usar essa expressão, que a atmosfera de onde você estava mudou. Isso é o que, senão o céu se movendo? Está na Bíblia, irmãos. Então a gente não pode orar e colocar nessa caixinha física, onde eu estou. Não, irmãos. Tem algo que acontece na esfera espiritual. A gente precisa crer nisso e entender que a Bíblia fala disso. Aí, um outro ensino também aqui é que essa nova estação de Jesus, ela era a estação ministerial. Então, quando nós lemos que aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós vemos aqui que isso foi uma capacitação, um revestimento de poder para Jesus exercer o seu ministério. Jesus não é Deus? Por que ele precisava do Espírito Santo? Porque ele abriu mão da sua prerrogativa humana, se esvaziou da sua glória, se autolimitou
e realizava boa parte dos seus milagres no poder do Espírito Santo. Aí, o versículo, capítulo 4, o seguinte, olha o versículo 1. E Jesus, outros evangelhos mostram que isso foi logo depois do batismo dele. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus foi revestido do poder, estava cheio do Espírito Santo, e o próprio Espírito que havia o revestido o conduziu. Só que aí ele é tentado, vem essa tentação, mas o verso 14: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, aquele momento do céu se abrir, o Espírito descer, era um momento que Deus estava capacitando Jesus para o ministério pelo poder do Espírito Santo. Então, a oração, ela também nos capacita para o exercício ministerial. Nós queremos fazer a obra de Deus, irmãos, que seja lavar um banheiro, se não for no poder do Espírito Santo, dá problema. Imagina só, como assim? Imagina só, se aqui são as irmãs que limpam, né? Até onde eu sei, o banheiro, o salão, né? As dependências nossas aqui. Aí digamos que alguém, isso já aconteceu até no início do pastorado do pastor Júlio. Alguém foi ao banheiro, não estava bem, precisou fazer algo, suas necessidades. E aconteceu o que com o vaso? Entupiu. Lembra disso, pastor? Entupiu. E ele estava ali, né? Agora imagina uma irmã, alguém que vai limpar o banheiro, está ali sujo, alguém que não só o vaso ficou entupido, mas a pessoa teve uma desinteria e o vaso está todo CAG, e pontinho, pontinho, pontinho. Tampa, chão, e a pessoa levantou e não olhou, que pode ser até uma criança, né? Uma criança. E aí a pessoa que vai limpar, meu Deus, esse pessoal na igreja, que absurdo, nem em casa devem fazer isso. Mas se for uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, Senhor, o negócio aqui foi brabo, mas eu vou aqui limpando, dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Pronto, cheia do Espírito Santo. Você está entendendo? Da tarefa mais simples à tarefa que requer, de repente, demande algo mais. Se nós estamos capacitados pelo Espírito Santo, nós vamos fazer a obra de Deus na leveza, irmãos. Não estou dizendo que não vai ter adversidade, mas a gente vai seguir em frente. O Espírito Santo nos habilita, nos capacita, nos prepara para nós realizarmos as tarefas. Isso em tudo. Na portaria, por exemplo. Meu Deus, só eu que fico na portaria. Ninguém fica, eu estou ficando direto. Se alguém cheio do Espírito Santo, meu Deus, que maravilha. Obrigado pela oportunidade de receber meus irmãos chegando aqui. Obrigado pela caixa de som que me permite ouvir a palavra, ouvir os louvores e cantar junto.
Ao invés de ficar batendo papo com os irmãos de coisa fútil que não tem nada a ver, eu estou ligadinho, mas estou atento aqui na portaria, cheio do Espírito Santo. Em tudo, irmãos, em tudo. Uma outra verdade aqui, desse momento de oração de Jesus, desse primeiro momento, é que a oração nos habilita a ouvirmos a voz de Deus. Porque Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito desceu, e quem falou? O Pai. Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. Deus, por que o Senhor não fala comigo? Vai orar, meu filho, você vai ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? A oração nos deixa mais sensíveis espiritualmente. Deus, essa situação na minha vida, me dá uma resposta. Vai orar. Quando você ora, quando eu oro, existe uma sensibilidade em nós, e o Espírito Santo que habita em nós nos habilita a nós ouvirmos a voz de Deus, especialmente pela palavra, especialmente. Mas também aquela percepção no nosso íntimo, que só a gente ouve, fica mais aguçada. Os detalhes, se encontrou com alguém na rua, aí a pessoa começa a conversar algo, e aí ela fala algo trivial, e você já se liga, opa, isso é Deus que está falando, hein? Ó, amém, tá, não, tá bom, legal. Aí você sai dali assim, caramba, olha como é que Deus usou a pessoa para falar comigo, porque você está com o teu discernimento espiritual aguçado. A oração nos habilita a nós ouvirmos a voz de Deus. Dentro dessa verdade, outra coisa, diz a Bíblia, agora eu não vou lembrar se é João, deixa eu ver se é João, acho que é, se não for é Mateus, em que a Bíblia fala o seguinte, no dia seguinte, viu o cordeiro, para mim, primeiro eu não conhecia, vim, João testificou, eu não conhecia, não, então deve ser Mateus, em que o Evangelho fala, quem que ouviu essa voz? É só um instante, irmãos, o Senhor me fez lembrar aqui agora, porque a Bíblia diz aqui, quem foi que ouviu essa voz? Eu não vou achar. Não vou achar aqui agora. Mas Jesus, só de nós lermos aqui o final do versículo 22, tu és o meu filho amado. O pai estava falando com quem? Oi? Não ouvi. Com Jesus. Não estava falando para os outros. Tu és o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho o prazer. Jesus sabia que era filho de Deus? Sim. O que o pai estava fazendo? Reafirmando a identidade dele. Para ele. Para ele. Não, nós vamos ver um texto mais à frente, capítulo 9, em que o pai fala sobre o filho, não com o filho, mas fala com os outros. Aqui ele fala com o próprio filho. Então, eu aprendo aqui que a oração também, ela testifica a minha identidade. Eu não gosto dessa expressão no nosso meio evangélico, mas é o que é. A nossa identidade em Deus. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando você estiver orando, e às vezes é aquele momento que você se sente desprezado,
ninguém te dá atenção, que você está sozinho, que você não tem ajuda das pessoas, e etc, 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 etc. Vai orar, porque quando você orar, com o entendimento da palavra, vai haver uma convicção no teu espírito que Deus é o teu paizinho. Irmão, você vai se regozijar, você vai se debulhar em lágrimas, você vai se sentir abraçado, e você vai, obrigado pelo teu, é o colinho do pai, aquele colinho, é aquele momento que o pai fala, você é meu filho, orando. Então a oração, ela testifica sobre nós também, a nossa identidade de filhos de Deus. Mudando de texto, esse foi o primeiro. Segundo momento de oração aqui em Lucas, capítulo 5. E isso aqui, irmãos, não é Jesus ensinando, mas a vida de Jesus ensinando. Não são as palavras de Jesus ensinando, mas a vida, a prática de Jesus ensinando. Lucas 5, verso 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Irmãos, o que aconteceu aqui? Jesus havia acabado de curar um leproso. Quando Jesus cura um leproso, a fama, caramba, ele cura até um leproso, aquele que ficava à margem da sociedade, ficava isolado em outro ambiente, que não podia chegar perto, que andava com um sininho para avisá-lo, tinha que sair gritando, leproso, leproso, leproso. Meu Deus, há quanto tempo que aquela pessoa não recebia um abraço, um carinho, um afago? Jesus curou um leproso, vamos até ele. A fama de Jesus se espalhou. Só que, por mais que a fama de Jesus tenha se espalhado, o que Jesus fez? Jesus foi para um deserto, para um local afastado para orar. E o que nós podemos aprender aqui, por exemplo? É que a oração define a prioridade. Por quê? Quando eu oro, eu falo com quem? Com o Pai. Jesus, ao invés de curar e pregar, Jesus, dá licença, primeiro eu vou falar com meu Pai. E foi falar com Deus, irmãos. Aí a multidão que precisava ser curada, a prioridade é Deus. Mas aquela atividade que eu tenho que fazer, realizar, primeiro é Deus. Mas a minha família, eu tenho que fazer tal coisa, primeiro é Deus. Mas o meu trabalho, eu tenho tarefa para fazer ainda, primeiro é Deus. O meu ministério, eu tenho que visitar, eu tenho que ensinar, eu tenho que lavar, eu tenho que arrumar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que evangelizar. Primeiro é Deus. Exemplo de quem? De Jesus, irmãos. Então, a oração define qual é a nossa prioridade. O meu momento de oração é a última coisa que eu faço antes de dormir. A sua oração definiu a sua prioridade. A última coisa. Cada um, lembra que eu falei semana passada? Cada um faz do seu jeito. Mas a nossa oração define a nossa prioridade. Outra coisa aqui que esse texto me ensina, que a oração, ela evidencia a incomparável comunhão com o Pai. Por quê? A sua fama, porém, se propagava ainda mais. Ele já tinha fama, a fama ficou ainda maior. Só que, por mais que a fama tivesse ficado ainda maior, onde Jesus encontrava maior prazer? Estar com as pessoas
de uma forma geral, ou ele estar em comunhão com o Pai? Em comunhão com o Pai. Com quem nós temos mais prazer? Conversarmos com os nossos familiares ou com o nosso Pai? Conversarmos com um colega de trabalho ou com o nosso Pai? Com os nossos amigos e irmãos em Cristo ou o nosso Pai? Em conversar com o vizinho, fazendo fofoca da vida dos outros, ou conversar com o Pai? Jesus mostrou aqui, ficou evidenciado o que para ele demonstrava o seu maior prazer. Uma outra coisa aqui, terceira nesse texto, é que a oração ofusca o opaco brilho dos holofotes. Pensa no holofote. O holofote brilha, pá. O outro ali também, pá. É um brilho intenso, mais intenso do que as luzes aqui em cima. Está brilhando. Então a fama faz isso. A fama lança holofote sobre a pessoa. Só que para Jesus, a oração, ela faz com que tenha mais brilho estar em oração, conversando com o Pai, do que a fama. Jesus mostrou aqui para mim também humildade. As luzes desse mundo da fama não ofuscaram Jesus. Jesus sabia que ele precisava falar com Deus. Será que as coisas nesse mundo têm ofuscado a nossa vida e nós tenhamos visto a vida com Deus com menos intensidade, com menor brilho, com menos luminosidade? Será que a luz do mundo, o sol da justiça, tem menos luminosidade para nós do que as luzes que tentam nos encantar? Outra verdade, nesse segundo momento de Jesus de oração, é que a oração reveste de poder, irmãos. A sua fama, versículo 15, porém se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. A oração traz revestimento de poder, irmãos. Poder. Não tem aquele ditado? Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É simples assim, irmãos. Não tem o que fazer. Orando. Outro texto, terceiro, capítulo 6, verso 12. Nós vamos ver aqui que a oração, ela traz direção para a tomada de decisões. Lucas 6, 12 em diante. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. A pausa aqui, irmãos. Orar no monte não é pecado não, tá? Não é antibíblico, isso não é religiosidade hipócrita, nada disso não, irmãos. Se a pessoa encontra naquele local, um local afastado, que ela fique tranquila, focada na oração, naquele ambiente da natureza, eu dou total apoio de ir. Eu ia. Para cá, né? O Monte da Amendoeira, eu ia. E lembra que eu falei que eu me considero carismático, mas não pentecostal. Eu ia para o monte sozinho, ia andando, voltava, eu ia orar. Não vou agora mais aqui porque está tomado. Então não é religiosidade hipócrita, você se isolar no local,
para você se retirar e orar. Jesus fazia isso aqui. Só não pode achar que Deus só vai responder naquele lugar. E aí é religiosidade, né, falsa. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aí eu trago o nome deles e tudo, não vou dar sequência aqui não. Então, para que Jesus escolhesse os seus 12, inclusive o traidor, Jesus orou. E aí, me faz pensar no seguinte: poxa, caramba, Judas estava lá no meio, como pode Jesus ter escolhido ele? Que absurdo. Aí talvez a gente pense, aí traz para os nossos dias, como pode ter colocado aquela pessoa para realizar aquela tarefa na obra de Deus? Você não orou não, pastor? E aí, o que a gente faz? Você está entendendo? Então, segura a língua, no nome de Jesus, tá? Eu não sei porque Deus mandou falar isso, mas foi. Seguindo aqui, capítulo 9, acho que é o quarto, né? Quarto momento de oração, Lucas 9, verso 18. A oração prepara o ambiente para importantes conversas. Como você e eu precisamos disso aqui também, irmãos. 9, 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Jesus ali ia ter um papo cabeça com os discípulos, ia trocar uma ideia firme ali, ia trazer uma conversa fundamental para eles. Só que antes de Jesus ter essa conversa, o que Jesus foi fazer? Foi orar. Mas a gente, eu tenho que conversar com fulano. Você orou? Não, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu vou falar. Somos assim, não somos? Rapaz, isso é tão difícil aqui, vou ter que falar com a pessoa, não tem jeito. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. Respirar fundo, vou, e fala. Jesus, não era para falar, era para falar algo ruim, mas era algo bom, maravilhoso. Mas bom, ruim no primeiro momento. O que Jesus fez? Ficou só para orar primeiro, irmãos. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus, quando tinha algo importante para abrir a boca e falar, ele ia orar. Sabe aquilo que você precisa conversar com a esposa, com o marido, com os filhos, com o colega de trabalho, com o teu colaborador, aquela conversa que você está adiando, está empurrando com a barriga? Ora, se Deus der a direção, vai lá e fala, mas tem que orar, não pode ser a seco. E aí nesse mesmo momento de oração, a gente vê aqui que Jesus orou não só porque ia iniciar preparar o ambiente para uma importante conversa, mas para que abrisse um entendimento espiritual dos ouvintes daquilo que ele ia falar para a salvação. Vamos lá, 18 a 22. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo, só uma pausa aqui, irmãos. Que momento é esse aqui? Aqui também mostra que esse episódio, ele foi logo após a multiplicação dos pães e peixes. Lá em Mateus,
quando tem essa menção de uma multiplicação dos pães e peixes, a multidão que estava com a necessidade saciada, a barriguinha, o que eles tentaram fazer? Eles queriam fazer de Jesus o rei de Israel, o rei humano. E Jesus não veio para ser rei da nação de Israel. Jesus veio para nos salvar, morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados e nos dar acesso ao Pai. Só que aí, o que Jesus faz? Jesus naquele momento, nós vamos ver mais para frente, né? Jesus vai para enxota os discípulos, vão, pega o barco, vamos embora, vai para o outro lado do lago. E Jesus foi para o monte orar. Por quê? Para os discípulos não serem contaminados com essa ideia de fazer dele um rei humano naquele momento. Só que aqui, então, para a multidão, muitos achavam que ele seria o novo rei. Aí Jesus pergunta: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, verso 19, Lucas 9, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Nem que seja a Bíblia digital. E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus escancaradamente estava falando: eu vim para salvar. Mas o que ele, para ele introduzir essa conversa aqui, o que ele fez primeiro? Orou. Será que você ora antes de evangelizar? Será que eu oro antes de testemunhar sobre a salvação que me alcançou? Será que nós oramos antes de aproveitarmos aquele momento que temos de proclamarmos as boas novas? Ou será que porque, essa é a hora, fulano deu abertura, você vai e fala, começa a falar um monte de abobrinha? Isso já aconteceu comigo, irmãos. Caramba, não tenho uma chance para evangelizar esses colegas aqui de trabalho. Aí surgiu a chance, porque a pessoa vai falar de espiritualidade, de fim dessa vida. É oportunidade. Eu não sabia o que falar, irmãos, na hora. Travei. Por quê? Eu não tinha orado. Você está entendendo? Seguindo, verso 23 em diante, um outro momento de Jesus de oração, já perdi a conta, mas são 11. Eu vou ler a partir do 23 para a gente ter um melhor entendimento. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Do que Jesus está falando aqui? Olha, para ser meu discípulo tem que negar a si mesmo, tem que tomar sua cruz, me seguir dia após dia, se envergonhar de mim, das minhas palavras. Quando eu vier na minha glória do Pai e dos anjos,
vou me envergonhar de você também. Mas a minha glória, a glória do reino, não vai ser só naquele momento, mas de vocês aqui, meus discípulos, alguns de vocês, antes de vocês morrerem, vocês vão ter uma provinha do reino de Deus. Aí verso 28, e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. Só até aí. Então, a vida de oração, ela também, para nós, ela revela o reino de Deus a outros. Por Jesus orar, ele se transfigurou, ficou num aspecto seu glorioso. Entendo que semelhante ao que João viu lá em Apocalipse de Jesus, a roupa ficou mais branca do que o mais branco que a gente pudesse conhecer. Os Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, apareceram em glória, Jesus glorioso, e ainda apareceu a nuvem de glória do Pai, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, quando você e eu oramos, isso faz com que você e eu sejamos instrumentos de Deus para nós revelarmos o reino para aquela pessoa. Por exemplo, pensa naquela pessoa que ela vê com maus olhos o cristão. Ela olha para o cristão e pensa que o cristão é tanta coisa por aí. Mas porque você ora para que aquela pessoa possa enxergar a vida de fé de uma outra forma, aquela pessoa chega para você, rapaz, não é verdade? Eu pensava que os crentes eram dessa forma, mas você é diferente. De você eu gosto de ficar perto. Você não me ataca, você não me acusa, mas eu vejo em você o amor de Deus. Por quê? Porque você orou. E por você ter uma vida de oração, isso fez com que o reino de Deus fosse revelado para aquelas pessoas. Oremos. Aquela pessoa que é fechada para o Evangelho, para o reino de Deus, que é o governo de Deus, ore. Deus, através de você, pode te fazer um instrumento para a revelação desse reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa é que não apenas a pessoa passa a enxergar o reino, mas muitas vezes a impressão que a pessoa tinha de você muda. Aquela pessoa que chega, acontece muito no trabalho, né? Na igreja também. E na vizinhança também. A gente convive mais ou menos com a pessoa ali, e a pessoa, você passa, a pessoa chega até a virar o rosto, né? Faz aquele, você dá bom dia, a pessoa finge que não é contigo. Se é no trabalho, tenta te prejudicar. Ela te vê com maus olhos. Não vai com a pessoa não vai com a minha cara. Vocês não têm cara, eu tenho, tá? A pessoa não vai com a minha cara. A pessoa até diz assim lá, é porque o meu santo não bate com o dele. A pessoa fala até isso. Eu já ouvi isso várias vezes. Aí você pensa, o que eu fiz para essa pessoa? E aí você ora, tem uma vida de oração contínua. E aí, quando a pessoa, Deus te dá uma oportunidade
de você estender a mão para aquela pessoa, de você ter uma palavra amiga, e a pessoa vira para você: puxa, Geraldo, você não é como eu pensava que você fosse, não. Eu achava que você fosse assim. Chato eu sou, né? Eu pensei que você fosse snob, eu pensava que você fosse assim, 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 assim. Poxa, e não é nada disso que eu pensava. Na igreja isso acontece, irmãos. Talvez aqui entre vocês já tenha acontecido isso. Poxa, eu hoje enxergo fulano com outros olhos. Sabe? A oração faz isso, irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos já experimentaram isso. Por que eu falo isso? Porque os discípulos viam Jesus humano. Humano. Quando eles chegaram no monte aqui, Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus glorificado, irmãos. Transfigurado. Outro. Era outro. Era o mesmo, é a mesma essência, mas um outro aspecto. A forma como os discípulos o viram, agora era diferente. Então, se nós tivermos uma vida de oração, a forma como as pessoas nos enxergam muda, irmãos. Eu tenho certeza disso. Outra verdade, aqui também ainda nesse momento de oração, a oração atrai a presença gloriosa de Deus. Verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Verso 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, aqueles, Moisés e Elias, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. A glória de Deus se manifestou, irmãos. Quando nós oramos, a glória de Deus se manifesta. Se manifesta, irmãos. Outra verdade aqui que nós podemos aprender com esse exemplo da oração de Jesus é que cadê? Ela aponta o tema central das Escrituras. Jesus estava orando. Aí no versículo 30 e 31, e eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias. Moisés, representante da lei, Elias, o maior expoente dos profetas, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E esse é o tema central das Escrituras. A lei e os profetas falam do Cristo que se entregaria para nos salvar. Lembra quando eu falo, quando nós lermos o Antigo Testamento, nós precisamos enxergar Cristo? E é exatamente isso que o texto está dizendo aqui. Moisés e Elias falando da morte de Jesus. Porque o texto do Antigo Testamento falava do quê? Da nossa salvação, irmãos. Do verbo que se encarnaria para nos salvar. Então, quando você e eu oramos, nós olhamos para a Bíblia com outro olhar. A nossa meditação, ela vai com foco naquilo que é o tema central das Escrituras, a nossa salvação em Jesus. Do que a Bíblia fala? Da nossa salvação em Jesus. É disso que a Bíblia fala. Só que também não apenas aponta o tema central das Escrituras, mas revela a superioridade de Cristo e de seus ensinos. Verso 32 em diante. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória
e aqueles 2 homens que estavam com ele, Moisés e Elias. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Primeiro, Pedro parece que queria se mudar para o monte, para armar uma tenda, pelo menos vou passar as férias no monte. E não tem aquele momento que a glória de Deus é tão gostosa que a gente quer só viver no ambiente da glória, de eu queria que esse culto não acabasse. Não acontece? Só que a gente tem que ir para a vida real, irmãos. Uma hora tem que acabar. Nós precisamos refletir dessa glória do Senhor lá no mundo. E se o Senhor permitir, um dia eu ainda trago uma mensagem nisso aqui. Mas não é o foco agora. Só que Pedro estava falando bobagem, irmãos. Ele queria 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus. Ele nem falou, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor de ouro. Não foi nem isso. Ele colocou Moisés e Elias no mesmo patamar de Jesus, irmãos. Aí a Bíblia fala, estava falando bobagem. A gente não pode colocar a vida judaica do povo de Israel no mesmo patamar da vida cristã. Nós não podemos pegar, você sabe que eu não desvalorizo o Antigo Testamento, mas nós não podemos pegar os ensinos do Antigo Testamento e colocarmos no mesmo nível de revelação de Cristo do que o próprio ensino de Cristo nos evangelhos, nas epístolas, em Atos, em Apocalipse. Não, nós não podemos considerar a religiosidade judaica no mesmo pé de igualdade do que a caminhada cristã. Nós não podemos considerar os personagens, ainda que grandes expoentes da vida do povo de Israel, no mesmo pé de igualdade com Cristo. E aí tem igrejas, por exemplo, que supervalorizam isso. Tem que ter elementos judaicos no culto. O pastor, quando prega, tem que colocar kippá. Tem que ter a menorá que fala, né? A menorá em cima da plataforma. Bandeira de Israel. E isso, aquilo outro. Shofar. Tanta coisa. A paz do Senhor virou shalom. Tanta coisa. E eu tenho que praticar tal coisa. Se a religião judaica praticava tal coisa, eu tenho que praticar também. Tanta coisa que não é isso que a Bíblia nos ensina. Aí, irmãos, olha o que acontece no verso 34 em diante. E dizendo ele isto, Pedro, que estava falando bobagem, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Aí o Pai se manifestou. Até o momento era só a glória de Jesus e Moisés e Elias que apareceram em glória. Aí o Pai se manifestou. Quando o Pai se manifesta, olha o que o Pai fala. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Tu és o meu amado filho. Não, agora ele não está falando com Jesus, agora ele está falando com os apóstolos. Este é o meu filho, a ele ouvi. Que negócio é esse de querer fazer uma tenda para Moisés, Elias e para ele? Ele é Deus. Ele é o meu plano perfeito. Ele é o verbo que se encarnou. Ouçam os ensinos dele. Para com isso, Pedro. Está falando bobagem. Era isso. Só que só que o Pai não foi grosseiro assim como eu falei, tá? Mas era isso. Era isso que o Pai estava falando. Você está doidão, Pedro? Está comparando Jesus a Moisés e Elias? Hein? Eu não te revelei que ele é o meu filho? Que história é essa, Pedro? Era isso. Então, quando nós oramos, a nossa oração revela a superioridade de Cristo e dos seus ensinos, irmãos.
o nosso foco para de ser, mas as igrejas fazem assim. Caramba! Tudo bem, cada um com o seu quadrado. Mas será que, se a prática da igreja reproduz uma prática do que era a religião judaica, tenho que fazer como cristão porque outros fazem? Não, irmãos. Eu tenho que fazer o que a Bíblia me diz na Nova Aliança. Aí, uma última verdade nesse texto aqui. Espírito Santo me dá aquela moral. A oração, a vida de oração, prepara para os grandes desafios. Lucas 9, versículos 28 e 29, Jesus estava orando, se transfigurou. Aí no versículo 51, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Depois daquela experiência no monte, da transfiguração, Jesus, chegou a hora, eu vou para Jerusalém, eu vou entregar minha vida para salvar a humanidade. Estou indo. Os discípulos viram que Jesus tinha manifestado o firme propósito de ir a Jerusalém. Por quê? A oração, irmãos, nos prepara para os grandes desafios. Vai enfrentar um desafio? Vai orar. A oração nos prepara, nos dá aquele gás, aquele ânimo, aquela confiança em Deus, de que a vontade de Deus eu vou, ainda que eu sofra, ainda que eu padeça, se perecer, lembra de Esther? Se perecer, pereci, mas eu vou, na força do Senhor, vamos embora. A oração nos prepara para os desafios da vida, irmãos. Outro texto, outro momento de oração, capítulo 10, verso 17. A oração, ela exalta o Pai pela revelação do Evangelho. Tem gente que ora para pedir. Tem gente que ora e só menciona as expressões de oração do Antigo Testamento. E não aquelas, por exemplo, Salmos, que está falando da salvação à humanidade. Lembra que muitas vezes eu começava o nosso momento de culto, e eu falava, vamos louvar ao Senhor com o entendimento de que Jesus nos salvou, não apenas porque temos o fôlego de vida, não apenas, mas porque Ele nos salvou. Lembra que eu enchi a paciência dos irmãos falando isso? Eu falava isso inspirado, iluminado aqui, né, no exemplo de Jesus. Porque olha o que a Bíblia fala, Lucas capítulo 10, a partir do 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe eles, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito. Há quem diga que Jesus entrou no manto aqui, né? E disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Não deixou de exaltar a Deus, por Deus ser o Criador dos céus e da terra, ok. Mas aí ele continua, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por que Jesus estava orando naquela hora? Ele estava orando para agradecer a Deus pela revelação do Evangelho aos pequeninos, irmãos.
Ele estava agradecendo porque haviam pessoas ali, os discípulos dele, que haviam compreendido o Evangelho. E Jesus estava cheio de alegria, porque o fato dos demônios se submeterem não era porque eles tinham poder, mas porque eles eram salvos em Jesus. E Jesus fica alegre, feliz, e começa a agradecer a Deus em oração pela revelação do Evangelho. Só que na nossa oração diária, você e eu agradecemos pela revelação do Evangelho? A nós e àqueles que Deus salvou? Você agradece a Deus porque você rendeu o seu coração a Jesus? A vida de oração, ela exalta o Pai por isso. Outro texto, Lucas 11, verso 1. A oração inspira a outros, nosso texto inicial. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Inspira. Será que nossos filhos nos veem como exemplo de vida de oração? De vez em quando eu me preocupo com isso, me pego pensando nisso. Eu tenho que orar no secreto. Cara, tudo bem, mas a minha filha precisa saber que eu estou indo orar. Ela não precisa ouvir a minha oração do devocional, mas ela precisa me ver que eu me separei para orar. A nossa vida de oração inspira outros, a começar de casa, né? Seguindo, outro momento de oração de Jesus, capítulo 22, verso 31, a oração expressa compaixão. vinte e dois, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus sabia que Pedro iria o negar, certo? Só que se Jesus não orasse, o que Jesus está falando aqui? Cara, você ia se desviar completamente, mas eu tive compaixão de você. Será que, se você soubesse que aquela pessoa lhe faria um mal, você oraria por essa pessoa? O quê? Falou mal de mim, mentiu, me roubou, não sei o quê, bababá, bababá. Senhor, olha para o fulano, mostra que tu és Deus. Já pensou? Como diz o... eu me lembrei, perdão, Senhor. Como diria aquele personagem que não... Eu me lembrei, tá? Perdoe-me, tá? Mas parece, quem faz isso parece. A minha vingança será maligna. Parece até quem, né? Se você lembrou do personagem. Ou você: Senhor, feriu, sabe, Deus, doeu, mas quer saber? Deixa pra lá. Transforma o coração daquela pessoa, Senhor, por compaixão. Você está entendendo? Só que Jesus não orou só por compaixão, Jesus orou por um líder. Porque olha o que Jesus fala aqui. 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você que eu escolhi para liderar os teus irmãos. Você vai confirmar a fé deles. É você. Você vai ser o pastor deles.
Não tem que, aquele texto, né? Entre vós não serás assim, aquele que quiser ser o primeiro será servo de todos, ninguém vai, não, Jesus instituiu liderança, inclusive, entre eles. Está aqui, irmãos, está escrito. Quem é que confirma a fé do outro? É o pastor. Quem é que encoraja, fortalece, que repreende? É o pastor. Jesus está falando, vai e pastoreia teus irmãos. Está escrito aqui, irmãos. Então ele orou pela liderança. Será que você ora pelo teu pastor? Eu oro pelo meu pastor. Todo dia. Outro momento de oração, 22, 39 a 42. Estamos quase lá, irmãos. 22, 39 a 42. Jesus agora no Getsemane. A oração, ela nos capacita a fazer a vontade do Pai. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de... Aliás, irmãos, eu esqueci de falar, esse texto aqui semana passada, né? Jesus ensinou isso aqui. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a vida de oração nos ajuda a nós renunciarmos a nós mesmos para fazermos a vontade de Deus. Eu não consigo, ora, pelo amor de Deus, que o Espírito Santo vai te capacitar. Nesse mesmo texto aqui, nesse mesmo momento de oração, nós vemos que a oração, ela fortalece pelo consolo de Deus. Versos 41 a 43. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Quantas vezes você já não foi fortalecido após um momento seu de oração? Você levanta forte no Senhor. Você chegou ali quebrado, mas você levanta fortalecido no Senhor. Muitas vezes, a oração faz isso. Tem até uma experiência que eu tive com isso, mas eu acho que eu já contei aqui alguma pregação, mas para a gente ganhar tempo eu não vou contar de novo não. A oração também alivia o coração em meio às grandes angústias. Não se sinta mal por você se sentir angustiado. Jesus se angustiou, irmãos. Então, pelo amor de Deus, crente sofre angústia assim. Lembrei agora do meu pastor, né? Para com esse milindre gospel. Eu usar aquela expressão, pastor, que o senhor amorosamente me corrigiu. Para com esse milindre gospel de que crente não sofre angústia. Sofre sim, Jesus sofreu. E posto em agonia, verso 44, orava mais intensamente. Jesus em agonia? E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Outro evangelho fala que Jesus levanta, vamos embora. Chegou o momento do príncipe desse mundo. Aí, vem cá. Aí o bando lá, né, que queria o prender, chega, se aproxima. Quem que vocês estão procurando? Jesus, o Nazareno. Sou eu. E aí aquele grupo todo tomba no chão. Aí vem de novo. Quem que vocês estão procurando? Jesus, o Nazareno. Sou eu. E eles tombaram de novo. Cadê a agonia de Jesus? Foi embora, irmãos. Por quê? Porque ele orou. Porque ele orou. Capítulo 23. A oração revela o caráter que agrada ao Pai. Lucas 23, verso... Senhor,
que eu iria ler mais, mas vamos para o versículo 32. Jesus foi crucificado, humilhado, esbofeteado. Aí verso 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que caráter é esse? Que faz o mal e deseja, que faz o bem a quem lhe faz o mal, a que intercede pelos seus inimigos, que não maldiz, mas que bendiz. A Bíblia fala lá em Mateus, finalzinho do capítulo 5, de que esses que amam o próximo, amam o inimigo a ponto de retribuir com o bem, esses são filhos de Deus. Quem ora assim revela o caráter que agrada o Pai. Que caráter? O caráter de filho de Deus. Você perdoa? Tem perdoado? Ou você tem guardado mágoa no seu coração? E o último texto, concluindo finalmente, a última oração de Jesus. Versículo 44 a 48. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. O que Jesus fez aqui? Jesus demonstrou a plena confiança no seu Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Será que a nossa vida de oração, ela demonstra que nós confiamos em Deus? Pai, eu não sei como é que eu vou sair dessa situação. Não sei nem se eu vou sair dela. Mas quer saber de uma coisa? O Senhor é o meu Pai. Se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, para que eu seja semelhante ao primogênito de muitos irmãos. É porque eu sou o teu filho. Se o Senhor está permitindo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu descanso em ti. Será que nós fazemos isso ou ficamos apavorados diante das situações? Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo ensino. Aplica, Senhor, as verdades dos nossos corações, conforme só o Senhor sabe fazer. Te agradecemos por esse tempo, no nome do Senhor Jesus, que possamos mais ainda aprender com o exemplo de Jesus na vida de oração e nos demais evangelhos, Pai. Que isso seja
prático para a nossa vida, não conhecimento teórico. Oramos nos méritos do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, mestre da oração. Amém.